Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Irmãos, estamos vivos e temos livramentos, recebemos bênçãos. Sabe por quê? Por causa das misericórdias de Deus. Tudo que é bom vem do Senhor. E o Senhor age, libera, cura, nos mantém plenos, com vida abundante, nos salva, traz livramentos, bênçãos, tudo em função das suas misericórdias, né? Então, as misericórdias de Deus, diz o texto, que são infinitas e elas se renovam a cada manhã. Deus sempre agirá conosco com misericórdia. Sabe por quê? Porque sem a misericórdia de Deus, nós não receberíamos nada. A palavra do Senhor diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, que não há um só justo sobre a face da terra. Não há alguém que não peque sobre a face da terra. Ou seja, por merecimento, nós não receberíamos nada do Senhor. Não recebemos bênçãos por mérito, mas recebemos bênçãos de Deus pela sua misericórdia, né? A misericórdia de Deus é a razão de o inimigo não acabar conosco. E a misericórdia de Deus é a responsável por todas as bênçãos que nós temos recebido. Nós somos dependentes da compaixão e da misericórdia de Deus. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que elas nunca se acabam. Graças a Deus que as misericórdias de Deus são infinitas e se renovam sempre. A cada manhã recebemos a manifestação da compaixão e da misericórdia do Senhor. Por misericórdia que o Senhor nos mantém vivo e nos livra dos ataques do inimigo. Mas as misericórdias de Deus muitas vezes não é enxergada por muitas pessoas, mas nós temos que sempre buscá-las e vê-las. Elas são a prova da ação de Deus sobre as nossas vidas. Vamos ver um caso aqui em Êxodo, capítulo 32, versículo 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi e disse-lhes: assim diz o Senhor. Fala para o seu irmão do lado: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um ao seu próximo. Versículo 28. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Quem é do Senhor, obedece o Senhor, seja qual for a ordem, mesmo que a ordem seja para exterminar algumas coisas. Assim diz o Senhor. Quando você ouvir assim diz o Senhor, é Deus falando. E Deus ordenou através da boca de Moisés, e 3.000 homens foram executados pela espada daqueles que eram do Senhor, que obedeceram à ordem do Senhor. Então foi ordem de Deus que se decepassem 3.000 homens. Aí vem a pergunta: aonde está a compaixão e a misericórdia do Senhor sobre aqueles 3.000 homens que ele mandou exterminar? Nós já vimos isso. 3.000 homens iriam se perder de qualquer jeito por causa da idolatria. E Deus, por misericórdia, por compaixão, impediu que aqueles 3.000 homens levassem consigo para a idolatria e pela perdição
centenas de milhares de hebreus. Entendam, por compaixão de muitos, Deus age duro e às vezes até extermina aqueles que são pecadores conscientes, que estão contaminando a maioria. Então entenda, irmãos, quando você vê uma direção dura do Senhor, mandando exterminar 3.000 homens, saiba que é nessa situação que a misericórdia de Deus mais está se manifestando. Não com aqueles 3.000 homens, mas não só com aqueles 3.000 homens, mas com centenas de milhares de hebreus que seriam contaminados. Muitas vezes você fica com dó de determinadas pessoas que está pervertendo muitas outras pessoas. Essa sua compaixão com uma está se mostrando uma falta de misericórdia com todos aqueles que estão sendo influenciados. A misericórdia tem que ser para com muitos, né? Êxodo 33, 18 e 19, Romanos 9, 15, esses versículos dizem que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Até a misericórdia de Deus se manifesta em função de propósitos. Então, ser misericordioso com rebeldes, ser misericordioso com idólatras, ser misericordioso com pecadores conscientes, é ser cúmplice e não misericordioso. É ser contra aqueles que estão sendo prejudicados por essa minoria. Entenda, irmãos, se você não age duro sobre aquele que está contaminando toda a massa, está faltando misericórdia sua com relação à massa. E Deus, irmão, Deus, muitas vezes, Ele age por misericórdia e age duro, tirando aquilo que pode te contaminar, que pode agir trazendo males sobre a sua vida. Entendam, o cristão tem que ser sábio, ser misericordioso com quem está prejudicando a muitos, não ter misericórdia com esses muitos. E esse entendimento nós devemos ter. Vejam outro exemplo na palavra do Senhor, em Números, capítulo 16, versículo 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecerei que esses homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, se abriu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Irmãos, Coré, Datã e Abirão e mais 250 homens foram sepultados vivos. A terra se abriu e os tragou, e a terra os cobriu, e eles foram sepultados vivos. Deus fez a terra se abrir, só Deus pode fazer isso. E eles caíram vivos na fenda e pereceram. E aí vem a pergunta: aonde está a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, com Coré, Datã e Abirão e mais 250 homens que pereceram? Você não falou que Deus é misericordioso? Que Deus age por compaixão? Que a misericórdia de Deus é a razão da nossa existência? E também a garantia das nossas bênçãos, porque ninguém merece bênção e recebe bênção pela misericórdia de Deus. Aonde está a misericórdia de Deus com Coré, Datã? Deus agiu com infinita misericórdia nesse caso, com mais de 800.000 hebreus que estavam sendo contaminados, estavam sendo levados para um abismo, né? Por Coré, Datã e Abirão, pela rebeldia deles. Os três se levantaram contra a liderança de Moisés, e quem se levanta contra a liderança de um homem de Deus, se levanta contra a liderança de Deus.
Então, se opor à liderança constituída por Deus é rebeldia. E 1 Samuel capítulo 15, versículo 23 diz que rebeldia é como feitiçaria. Então eles estavam sendo rebeldes, eles estavam querendo tirar a liderança de Moisés, né? E Deus, para impedir que eles liderassem 800 mil hebreus para o abismo, para o caminho errado, Deus acabou exterminando-os, né? Sepultando-os vivo. Então, irmão, não seja rebelde, não se levante contra a liderança constituída por Deus. Muitas vezes um pai, a mãe, são lideranças que nós devemos respeitar. Então não seja, muitas vezes você não concorda com um certo lugar, você não concorda com certas pessoas, saia, mas não seja rebelde, porque Deus, Ele acaba tirando o rebelde, Ele tira o fermento que pode contaminar a massa por misericórdia da massa, por misericórdia da maioria. Então Deus age com misericórdia, principalmente com a maioria. Fazendo um exemplo bem próximo a nós, se eu começar a desviar o povo de Deus do caminho do Senhor, pregando heresias e levando o povo a se afastar da palavra do Senhor, Deus agirá sobre mim, por misericórdia de vocês. Entendam? Onde está a misericórdia de Deus, né, que acabou ou tirou, acabou com aquele pastor? A misericórdia de Deus está com as ovelhas que o pastor estava levando para o abismo. Então entendam, irmãos, Deus age dessa maneira, por amor da maioria, por compaixão e misericórdia da maioria, né? Deus deixou bem claro isso quando Ele falou para Samuel, lá em 1 Samuel 16:1, até quando você vai ter dó de Saul? Até quando você vai ter compaixão de Saul, Samuel? Sabe por quê? Porque Samuel estava fora da direção de Deus, tendo compaixão, misericórdia e dó de Saul, que estava contaminando toda a nação de Israel. Samuel tinha compaixão de Saul, demonstrando que não tinha compaixão com o povo. E Deus está dizendo, Samuel, tenha compaixão do povo que o Saul está prejudicando. E não tenha compaixão do Saul. Entendam? A misericórdia, Deus tem misericórdia com aquele que Ele quer ter misericórdia. Ele é soberano. E muitas vezes você vai ver uma ação dura de Deus, né, por misericórdia da maioria, para impedir a contaminação da maioria. É assim que Deus age. Amém, irmãos? Mas vamos buscar as misericórdias de Deus, porque elas são a razão da nossa existência e das nossas bênçãos. Vamos ver um exemplo aqui em Lucas capítulo 7, versículo 11. Evangelho de Lucas 7, 11. Esse, irmãos, talvez seja um dos maiores segredos da palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, grande compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e os que levavam pararam. E disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar e entregou-o à sua mãe. Irmãos, texto lindo, né, da ressurreição de uma pessoa. E nós vimos nesse texto que ele tem algumas características. Primeiro, em primeiro lugar, ninguém intercedeu por aquela viúva ou mesmo pelo filho morto, mesmo sabendo que o Senhor tinha ressuscitado Lázaro. Então, ninguém pediu, ninguém clamou, ninguém fez campanha, né, para que o Senhor amenizasse o sofrimento daquela mulher. O que fez com que
aquele morto ressuscitasse e aquela mulher tivesse o alívio, o que fez foi a íntima compaixão do Senhor. Entendam, irmãos, que coisa linda. Ninguém pediu, orou, clamou, mas um grande milagre ocorreu, porque, em primeiro lugar, houve um encontro com o Senhor. Vamos dizer, o féretro cruzou com a caravana do Senhor, né? Então, uma multidão acompanhava a vida, que era o Senhor. Outra multidão seguia a morte, que era um cortejo fúnebre, e se encontraram com o Senhor. Então, é necessário ter um encontro com o Senhor, e o Senhor foi movido de uma íntima compaixão, de uma compaixão extrema da viúva e da multidão, e o milagre aconteceu. Entende, irmãos? Muitas vezes, eu não digo no nosso caso que nós temos a ciência que devemos buscar o Senhor e devemos clamar ao Senhor, mas você não vai receber nada porque você merece, não vai receber nada porque você fez isso ou você fez aquilo, né? Não vai receber nada porque você tem não sei quantos anos de crente. Você vai receber pela misericórdia do Senhor, porque merecedores nós nunca seremos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, né? Nós vamos receber pela misericórdia do Senhor, como aconteceu nesse caso. Busque ao Senhor, tenha um encontro com o Senhor, esteja onde o Senhor está. Onde que o Senhor está? Onde estiverem dois ou mais reunidos no nome dEle, né? Onde o Senhor está? Onde estiver a concordância, esteja onde o Senhor estiver, e o Senhor vai examinar o seu coração, né? E Ele vai agir com misericórdia com você, com compaixão, e vai liberar a bênção. Busque o Senhor, tenha encontro com Ele, comunhão com Ele, e clame pela sua compaixão e misericórdia, e você vai receber a sua bênção. Entenda, irmãos, Deus faz tudo por amor, Deus faz tudo por misericórdia e compaixão, e é isso que nós temos que buscar do Senhor. Não adianta falar, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, Senhor, eu fiz aquilo. Não. Senhor, tem compaixão de mim, que sou um pecador. Arrependido, mas pecador. Tem compaixão de mim. Em Marcos, capítulo 10, versículo 47 e 48, Bartimeu foi curado de uma dupla cegueira, a cegueira física e a cegueira espiritual. Por quê? Porque ele perseverou em clamar misericórdia do Senhor. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E o Senhor parou, conversou com ele e fez um milagre na vida dele. Persevere em clamar. E o Bartimeu, quando estava clamando, os discípulos mandavam que ele se calasse, e ele perseverava muito mais em clamar. Persevere em clamar por misericórdia, até o Senhor te atender, porque Ele faz tudo por amor, por misericórdia, por compaixão. Entendam? Em Mateus 9:36, o Senhor teve compaixão de uma multidão desgarrada sem pastor, diz o texto. Tenha misericórdia de quem não tem pastor, porque esse está na mão de lobos. Não há neutralidade. Ou a pessoa tem um pastor, ou o lobo, ela está à mercê do lobo. Mateus capítulo 14, versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo-o, apartado é a parte, isolado, né? E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Entenda, irmãos, o Senhor curou uma multidão de enfermos. Não falou, não descartou ninguém. Todos que estavam ali na presença, buscando o Senhor, tiveram cura pela compaixão, possuído de íntima compaixão com a multidão.
Entenda, irmãos. O Senhor não perguntou: você é crente? Há quanto tempo você está na igreja? Você se batizou? Você tem pecado? Você fez isso? Você fez aquilo? Não. O Senhor curou todos, sem questionar, sem apartar ninguém, porque Ele moveu-se de compaixão, porque aquela multidão estava num lugar deserto buscando a Ele. Muitas vezes tem pessoas em lugares desertos buscando ao Senhor, e o Senhor age por compaixão, não é por merecimento, é por buscar ao Senhor e por clamar pela sua misericórdia. Em Mateus 15:32, o Senhor matou a fome de uma multidão, movido por compaixão. O Senhor, por misericórdia, supre a necessidade daqueles que o buscam. Busque, ouça, sirva ao Senhor, e você vai ser suprido em função da misericórdia do Senhor. É por misericórdia, irmãos, não é por merecimento, É Deus, Ele procura em você algo no seu coração. Sabe o que Deus procura no seu coração para agir com misericórdia sobre a sua vida? Esse é o grande segredo. Deus olha para o seu coração e Ele procura misericórdia no seu coração. Se Ele encontrar misericórdia no seu coração, Ele vai agir com misericórdia sobre a sua vida e sobre a sua situação. Mesmo que você não mereça, mas se você tiver misericórdia no seu coração, Deus vai agir com misericórdia. E se não tiver, meu irmão, Mateus 18:27, diz assim o texto: então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Está vendo? Foi solto e perdoado a dívida por íntima compaixão do seu Senhor. E logo que recebeu, irmão, nós somos soltos, nós somos perdoados, as nossas dívidas são perdoadas, por causa da compaixão e misericórdia do Senhor. O Senhor liberta e perdoa os seus servos, movido por compaixão. Desculpe ser repetitivo, mas Deus quer ver misericórdia e compaixão no seu coração. Veja o que aconteceu com esse servo que foi perdoado. No mesmo texto, Mateus 18:32. Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, fala para o seu irmão do lado, indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Sabe quem é que tem misericórdia no coração? Aquele que perdoa. Não importa o que te fizeram, perdoe, por misericórdia, compaixão. Ah, pastor, mas ele não merece o meu perdão. Não importa se ele merece ou não. Muitas vezes não importa se nós merecemos ou não, e nós recebemos de Deus por misericórdia. Assim devemos agir com misericórdia, porque aquele que te prejudicou, que te trouxe males, ele está na mão do inimigo. O inimigo está usando contra você. Então perdoe por misericórdia, porque ele está na mão do inimigo. Perdoe por compaixão, porque se você não perdoar por compaixão, por misericórdia, não agir com misericórdia com os outros, não vai receber misericórdia de Deus, e vai ser entregue aos atormentadores. Aqui, aquele servo recebeu compaixão. Através da compaixão do Senhor, ele foi solto e teve a dívida perdoada. Logo em seguida, tinha pessoas que deviam a ele e ele não perdoou. Aí o Senhor retirou a liberdade dele e entregou aos atormentadores. Entenda, esse é o segredo, irmãos. Aquilo que você quer receber de Deus, você tem que fazer com o próximo.
Se você quer ter misericórdia de Deus, e tudo vem pela misericórdia de Deus, porque nós não merecemos nada. Recebemos essa vida por misericórdia de Deus. Estamos vivos por misericórdia de Deus. Temos livramentos por misericórdia de Deus. Temos a salvação por misericórdia de Deus, que enviou o que tinha de melhor para nos salvar. Então, se você quer receber mais de Deus, você só vai receber pela misericórdia de Deus. E Deus vai agir com misericórdia com você, se você tiver misericórdia e compaixão no seu coração para com o próximo. Esse é o segredo. Aquele que não perdoa ninguém não vai ser perdoado. Para colher misericórdia tem que semear misericórdia, diz a palavra do Senhor. Para ter misericórdia e perdão, haja com misericórdia e perdoe. Mateus capítulo 12, versículo 7. Esse texto tem em Mateus 12, 7 e Mateus 9, 13. Mas vamos lá em Mateus 12, versículo 7. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Deus está dizendo, misericórdia eu quero e não sacrifício. Não adianta fazer sacrifício. Não adianta entregar o seu tudo. Não adianta você fazer votos de tolos. O Senhor diz, misericórdia eu quero. Porque tudo que nós recebemos por misericórdia de Deus. O Senhor diz, misericórdia eu quero. Amar o próximo é ter misericórdia, é ter compaixão do próximo. Entendam, irmãos? Essa é a direção do Senhor para que nós recebamos. Quanto mais doador, abençoador, misericordioso você for, mais a misericórdia de Deus vai se manifestar sobre a sua vida, mais você vai receber. O Senhor não pediu e não quer sacrifício de ninguém. Me mostre um texto aqui que Deus pede sacrifício. O sacrifício foi feito pelo seu Filho, não anule o sacrifício do Senhor, tentando fazer sacrifícios. A palavra do Senhor diz lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus quer obediência, Deus quer misericórdia e não sacrifícios. O sacrifício na realidade é uma tentativa de comprar bênção. Eu dou isso e o Senhor me dá aquilo. Não, Deus quer misericórdia, amor no nosso coração. Tenha misericórdia com os viciados. Tenha misericórdia com os enfermos, com os pobres, com os perturbados. Tenha misericórdia com aquele que te persegue no serviço, na escola, na vizinhança. Tenha misericórdia. Não compartilhe com pecados, mas tenha misericórdia, perdoe, interceda por essas vidas. Clame a Deus por elas e você vai receber misericórdia de Deus. Não recebemos nada por merecimento. Tudo que recebemos é por compaixão e misericórdia do Senhor. E o Senhor vai te dar mais quando Ele encontrar misericórdia no seu coração. Mateus capítulo 5, versículo 7. Vamos ler junto, pessoal. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordiosos alcançarão misericórdia. Semeie misericórdia para colher misericórdia do Senhor. Nós temos cura, nós temos libertação, nós temos prosperidade, nós temos milagres, nós temos dons por misericórdia e compaixão de Deus. Alguém fez alguma coisa para receber um dom de Deus? Para receber uma cura de Deus? Uma libertação, uma prosperidade? Tudo nós recebemos por misericórdia e compaixão do Senhor. Compaixão e misericórdia são termos iguais, né? Semelhantes também à piedade, né? Somos dependentes da misericórdia e compaixão. Somos dependentes, porque nós não recebemos nada por merecimento. Tudo que nós recebemos é por misericórdia de Deus. Então nós dependemos da misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus vai ser abundante nas nossas vidas quanto mais misericordioso nós somos com o nosso próximo. Semeie misericórdia e compaixão para colher bênçãos de Deus, bênçãos que vêm pela misericórdia de Deus.
Clame pela misericórdia, pela compaixão. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Deus vai examinar o seu coração e vai ver compaixão com o próximo e vai liberar a sua bênção. Entende, irmãos? Uma pessoa com um coração duro, uma pessoa que não tem misericórdia, que não tem amor ao próximo, uma pessoa que não tem compaixão, não vai receber de Deus a não ser um tratamento, um quebrantamento. Mostre a misericórdia do seu coração e receba bênçãos de Deus pela misericórdia de Deus. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé e vamos orar. Em nome do Senhor Jesus.